O tema desta mensagem, diga para o seu irmão, nos passos do propósito. Fala para ele assim, olha, o tema da mensagem desta noite, o Senhor vai nos ensinar os passos para alcançar o nosso propósito. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Primeiro vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele conduza a mensagem desta noite. Senhor, nós oramos agora, e nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja conduzindo cada detalhe desta mensagem. Essa mensagem vai falar de propósito, e o Senhor é um Deus de propósito. Meu Deus, eu me lembro de um pregador muito famoso, o Miles. Ele diz que existe algo pior do que a morte. Algo pior do que a morte, que é viver uma vida sem propósito. Senhor, nos ensina nesta noite, nesta tarde. Nos ensina, meu Pai, a nos conectarmos com o propósito que o Senhor tem para nós nesta terra. Eu peço ao Senhor que eu seja um instrumento do Senhor nesta noite, para que a gente possa ter clareza de qual é a nossa missão nesta terra, qual é o nosso ofício nesta terra. Então, Senhor, eu estou aqui como um porta-voz do Senhor, eu estou aqui como um canal do Senhor, e eu quero falar aquilo que está no teu coração. Senhor, eu quero aproveitar este momento também e orar pela nossa cidade. Toma a nossa cidade, toma o nosso povo, Pai, toma cada família desta cidade. Eu oro também, Senhor, pela nossa nação. Eu oro, Senhor, pelos governadores, pelo presidente. Eu oro, Senhor, por todos aqueles, meu Pai, que estão liderando a nossa nação. Que haja o temor do Senhor no coração deles. A tua palavra diz, meu Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, o Senhor é o Deus da nossa nação, o Senhor é o Deus do nosso Brasil. Então nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos o nosso povo, Pai, e nós declaramos, Pai, que nós vamos sim viver, meu Pai, um grande avivamento que o Senhor tem para a igreja na terra. O Brasil será este celeiro, Pai, de um grande avivamento. Senhor, não é à toa, Senhor, que o nome brasileiro no hebraico significa exportador de brasa. O brasileiro tem uma brasa dentro dele, o brasileiro tem um fogo dentro dele, e fogo fala do Espírito Santo, e que nós venhamos manifestar esse fogo que está dentro de nós, e nada, Senhor, vai impedir aquilo que o Senhor estabeleceu. Seremos sim uma voz profética, seremos sim um instrumento do Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor acende em nós nesta noite o verdadeiro propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Pai, o Filho e o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Romanos capítulo 8, coloca a tradução que vem propósito no final. Romanos capítulo 8, no versículo 28, olha o que é que diz o texto, Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto está falando, o texto dá ênfase no propósito. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam, não é somente as coisas boas, mas até mesmo as notícias ruins, até mesmo os problemas que surgem no meio do nosso caminho,
até mesmo as nossas dificuldades, a Bíblia está dizendo que aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, aqueles que caminham segundo o seu princípio, mas acima de tudo, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, a Bíblia vai dizer que todas as coisas vai cooperar para o nosso bem. A morte, a vida, a perseguição, enfim, qualquer coisa que vier sobre a nossa vida, Deus está dizendo, se eu amo a Deus, se eu caminho segundo o seu propósito, que Ele estabeleceu para mim nesta terra, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O que precisa ficar bem claro no nosso coração, é a questão do propósito que existe, não é o meu propósito, não é os meus planos, não são os meus objetivos, mas são os planos e os projetos de Deus, são os propósitos de Deus. Então existe uma linha, existe uma direção, existe um caminho que foi estabelecido para que nós caminhássemos nesta terra. A Bíblia vai dizer em João, 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, João capítulo 5, 1 João capítulo 5, no versículo 14, vai dizer, e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua o quê? Vontade, segundo o seu propósito, Ele nos ouve. Olha que interessante. Deus só vai ouvir algo que nós pedimos, algo que nós estamos intercedendo, clamando, se estiver linkado com a sua vontade, se estiver linkado com o seu propósito. Ele não nos ouve se estivermos pedindo algo que é para benefício próprio, que não vai alcançar o propósito que Ele tem para nós. Quando nós lemos também Salmos 139, no versículo 16, ali traz uma clareza, ali nós conseguimos identificar que nós estamos aqui nessa terra, e Deus já escreveu uma história, Deus já estabeleceu um caminho, uma direção. A Bíblia diz que tem um livro nosso, que contém a nossa história, que contém toda a nossa caminhada, todo o nosso propósito aqui na terra, e a Bíblia vai dizer que Ele já determinou. Temos que tomar muito cuidado com a teoria da predestinação, que se prega que não é de Deus. Que o cara morreu ali assassinado, foi porque era o destino dele. Morreu drogado porque era o destino dele. Morreu alcoólatra porque era o destino dele. Morreu, não. A Bíblia vai dizer que Deus, tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Então tudo que Deus fez, até o propósito, mesmo passando por dificuldade, no final a gente vai entender que estamos dentro do propósito de Deus. E você caminhar fora do propósito de Deus, você sofre, você padece. É como uma máquina que ela foi preparada, um computador, uma memória RAM, ela foi preparada para executar tal serviço. E se você tenta fazer algo nela, diferente daquilo que ela foi programada, ela não consegue fazer com excelência, ela vai ter problema. Principalmente quando entra um vírus, esse vírus é o próprio diabo que entra ali, querido. E tira você do propósito, daquilo que Deus estabeleceu, tá? Então assim, só que nós precisamos entender algo muito, muito profundo em relação ao propósito. Todo propósito precisa passar pelo processo. O que define o propósito não é o propósito em si, mas o que define o propósito é o processo. Todos nós vamos ter que passar por esse processo. Agora, como que eu entendo, pastor? Como eu faço para descobrir qual é o meu propósito na terra? Agora, se Deus faz tudo nos mínimos detalhes, Deus jamais iria colocar nas suas mãos habilidades e dons fora do propósito dele. Então, quando você quer identificar
Qual a sua missão nessa terra? Ah, pastor, eu acho que eu fui chamado porque eu gosto de ser empresário, eu gosto de ser um empreendedor. Então assim, eu sinto que eu tenho esse chamado de vendedor. Pastor, eu sinto que eu tenho um chamado de evangelista, eu gosto de falar do amor. Pastor, eu gosto de ser um pregador, eu gosto de ser um pastor. Enfim, tudo aquilo, querido, que você se sente bem, que você sente em paz de fazer, e você no centro da vontade de Deus, isso significa que está linkado ao propósito que Deus tem para você. E você precisa fluir nessas habilidades, porque as habilidades que Deus te deu estão linkadas com o propósito. Você entende? Se você foi programado, por isso que você se sente bem. Pastor, eu me sinto tão bem quando eu levo uma cesta para alguém. Pastor, eu me sinto bem quando eu abençoo alguém. Pastor, eu me sinto bem quando eu falo da palavra de Deus. Pastor, eu me sinto bem, em ser um empreendedor. Independente de qual for o seu chamado, o seu ofício, o seu propósito, você precisa fazer com que esse propósito, o nome do Senhor seja exaltado. Agora, o diabo, ele não dá habilidade nenhuma. O diabo, ele não cria nada. Deus já nos fez completo. O diabo não acrescenta nada, pelo contrário, tudo que ele faz é para deturpar. Tudo que o diabo faz é usufruir das habilidades que Deus colocou em nós, para que a gente use as habilidades que Deus colocou em nós em benefício dele. Como que o diabo faz isso? Aqui na nossa igreja tem um líder aqui na nossa igreja, já está bastante tempo aqui com a gente. Ele compartilhou o passado dele comigo. Ele falou: pastor, eu era assaltante de banco. Pastor, eu era assaltante de carro forte. Eu falei: me conta isso. Me conta isso. Tem que ser muito macho, cara, pra você roubar um carro forte. Os caras fortemente armados. Hein, Adilson? Tem que ser muito macho, fortemente armado. Como que você articulava tudo isso? Ele falou: pastor, era assim, 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 fazia assim, e o negócio dava certo. Nunca fui atingido por uma bala. Quer dizer, dons e habilidades que Deus deu para ele, mas ele estava usando fora do propósito. Fora do propósito. Agora, interessante que Deus, ele poderia muito bem: peraí, cara, você vai fazer coisa errada, você vai fazer coisa fora do meu propósito, então é o seguinte, eu vou tirar isso de você, eu não vou permitir que você use os dons que eu te dei para fazer o mal. Mas a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 11, no versículo 29, que os dons e a vocação que Deus nos deu são irrevogáveis, independente de como você vai usar. Por isso que o diabo tem poder, por isso que o diabo é forte. Só que tem um detalhe, fala para o seu irmão: o diabo tem poder. Diga para ele assim: o diabo é poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. O diabo tem habilidades, não tem como Deus tirar dele. Ele só não tem mais a salvação, já foi sentenciado à morte. Mas habilidades ele tem, e ele faz com muita sabedoria. Mas ele não pode transferir as habilidades dele para ninguém. As habilidades que nós temos veio de Deus, os dons que nós temos veio de Deus. Então, quando nós usamos as habilidades até para fazer o mal, nós estamos usando algo que veio de Deus, e aí você está fora do propósito. Aí eu falei: meu filho, a mesma estratégia que você usava para assaltar um carro forte, você tem que usar essa estratégia agora no reino de Deus, cara. Imagina o que é roubar um banco, imagina tudo que você tem que montar para roubar um banco. Eu me lembro de um roubo que aconteceu, não sei se foi no Ceará, o cara ficou tanto tempo fazendo túnel, fazendo isso, fazendo aquilo. Imagina o esforço, imagina a inteligência, a sabedoria, para que o cara consiga assaltar esse banco. Então assim, as habilidades que Deus nos deu, ele é tão forte em nós, que o diabo ele vai fazer de tudo para tentar usufruir dessas habilidades, e você cumpra o propósito dele e não o propósito de Deus.
porque nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus, e não do diabo. Agora, todo propósito precisa passar pelo processo, e o processo não é fácil. Não é fácil o processo, porque o processo, ele vai trazer capacidade, o processo vai trazer maturidade, o processo vai te preparar, e dói o processo, é muito difícil o processo. Inclusive queremos falar aqui agora do processo que Jesus passou para chegar ao propósito. Ali em Salmo 139, no versículo 16, a Bíblia fala que a nossa história foi escrita. Então cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos um propósito. Não adianta eu querer cumprir o propósito do Rogério, o Rogério tem o propósito dele. Não adianta eu querer cumprir o propósito do Glauco, o Glauco tem o propósito dele. Você entende isso? Isso é a maior tragédia que nós vivemos. Pessoas que querem cumprir o propósito que não é dela, quer cumprir o propósito do outro, e ela vai se sentir infeliz, porque quando você está fora do propósito de Deus, querido, você pode até ter sucesso, mas você não tem alegria verdadeira, porque você está fora do propósito de Deus. E a frase que eu gosto de usar, que a maior tragédia do ser humano é ter sucesso num projeto fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. E Jesus agora vai passar pelo processo. De manhã eu preguei algo sobre esta palavra, mas agora vindo do carro para cá, com a minha esposa, Deus me deu uma outra revelação em relação aos processos que nós passamos para alcançar o propósito. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. E aí o Senhor estava falando o seguinte para mim: olha, o propósito que nós temos, que vocês têm nessa terra, vai passar pelas três etapas. O primeiro processo no corpo, o segundo na alma e o terceiro no espírito. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí Deus me levou para falar do processo que Jesus passou para alcançar o propósito dele aqui na terra. Qual foi o propósito de Jesus? Nós sabemos que o maior propósito de Jesus, quando a gente lê ali, por exemplo, em Isaías 53, a partir do versículo 4, ali está escrito, em Salmo 139, 16, a Bíblia só fala que a nossa história já foi escrita, mas não mostra detalhes da nossa história. A gente tem que descobrir através dos dons e das habilidades. Mas aqui em Isaías 53, a partir do versículo 4, foi registrado, o profeta Isaías registrou o processo do Senhor Jesus que ele iria passar. E muitas das vezes Deus não nos mostra o processo, porque se Deus nos mostrar o processo, a gente para, a gente não vai. Mas aqui Isaías 53, Deus mostra o processo para Jesus. Certamente ele tomou sobre si, Jesus tinha consciência disso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Estava bem claro para Jesus todo o processo. Só que tem coisas que Deus também não revela. Tem coisas que até o próprio Jesus, o Pai não revelou. Tem coisas que a gente só vai entender quando você passa pelo processo. Qual foi a primeira etapa do processo de Jesus? Ele precisava ser provado no corpo.
Corpo, alma e espírito. Ele precisava ser provado do corpo. E o que a Bíblia diz? Lucas capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Deserto é lugar de ser provado no corpo. Deserto é para saber a sua performance. É no deserto que falta água. É no deserto que é lugar de sequidão. É no deserto, querido, que a carne grita. É no deserto, a Bíblia diz que não tem meio termo. No deserto, de dia o sol é escaldante. No deserto, a noite é tão frio, que é intenso, que a pele sente essa dor. Então é no deserto que nós sentimos no corpo. Mas o deserto faz parte do processo, do propósito, para alcançar o propósito. Então Deus não vai nos isentar, nós temos que passar pelo deserto. Mas o importante é que no deserto, querido, sempre vem a provisão de Deus. No deserto Deus está presente. No deserto quem nos levou foi o Espírito Santo. No deserto é necessário passar pelas provas. É preciso ser aprovado no deserto, é lugar de provação no corpo, querido. Foi no deserto que Jesus ficou 40 dias, em jejum, sem tomar água, sem comer, sentindo a dor do corpo. Para alcançar o propósito que Deus tem, a primeira etapa do processo é passar pelo processo do corpo, pela provação do corpo. Até quando você consegue suportar. Mas interessante que no deserto, Deus sempre vai também trazer a provisão. É no deserto que Deus trouxe uma nuvem, uma coluna de nuvem, para que o povo não tivesse tanto calor no período de dia. Foi no deserto que Deus trazia também a coluna de fogo, para aquecer aquele povo no frio. Foi no deserto que Deus tirou água da rocha. É um processo difícil, não é fácil. Quantos que não suportam no deserto? Quantos que desistem logo no deserto? Mas o deserto é lugar de você ver a face de Deus. No deserto é você ver a total dependência que você necessita de Deus, é no deserto. É no deserto. E Jesus passou por esse deserto. E foi 40 dias que Jesus passou. Ele foi provado, mas ele foi aprovado. E é no deserto, querido, que o diabo vem te oprimir. É no deserto que ele vem confundir a sua mente. Vocês lembram que no deserto o diabo estava lá tentando oprimir Jesus, tentando tirar Jesus fora do propósito, oferecendo Jesus vida boa, regalia. Era no deserto que o diabo usou a palavra tentando deturpar o propósito que Jesus tinha. Por isso que nós temos que ficar ligado, porque no deserto vai vir a bandeja, no deserto vai vir as propostas, no deserto vai vir, querido, talvez a solução, mas você tem que ficar ligado no Espírito, porque de repente não é o que Deus tem para você. É uma solução imediata, é uma solução ilusória que o diabo quer trazer para resolver ali momentaneamente, mas de repente você aceita, porque o deserto não está fácil, o deserto é difícil, mas é o próprio diabo trazendo para você, querido, algo que não é de Deus. Diga para o seu irmão, suporta o deserto, querido, faz parte do processo. E a Bíblia diz que depois que Jesus suportou o deserto, os anjos do Senhor veio e serviu ao Senhor. Era como se o anjo estivesse falando: olha, papai mandou dizer que você venceu, você foi aprovado.
Você passou pelo deserto. E ele sai do deserto, e dali do deserto ele vai para Nazaré, e ele chega numa sinagoga, e ele agora vai revelar a sua identidade. Ele ainda não estava preparado para revelar a sua identidade como Messias, como Filho de Deus, porque ele precisava passar pelo deserto, ele precisava ser provado. Mas a partir do momento que ele foi para o deserto, que ele foi provado e aprovado, Deus falou: agora você está preparado para revelar a sua verdadeira identidade. Ele vai numa sinagoga em Nazaré, e ele se revela o Messias. Mas mesmo assim, queriam apedrejar ele, teve que sair correndo. Queriam apedrejar Jesus. Mas a segunda etapa do processo que Jesus passou para alcançar o propósito, querido, Jesus é a nossa referência. Se ele passou, nós também vamos passar por este caminho. Jesus primeiro foi provado no corpo. Como eu disse para vocês no início, somos formados de corpo, alma e espírito. Então, o propósito que nós temos nessa terra está linkado ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. E o processo que nós vamos passar está linkado a isso. Então, Jesus agora vence a primeira prova, a primeira etapa do processo, que foi o corpo. Agora Jesus vai para a etapa talvez mais difícil. Vai ser tratado na alma. Na alma. Foi ali no Getsemane, ou alguém diz que fala que é Getsemane. Foi no Getsemane, talvez a etapa mais difícil do processo que Jesus passou. Porque o Getsemane, querido, o Getsemane, quem leva não é o Espírito Santo, nós temos que ser movidos para lá, nós temos que querer passar por ele, e não é fácil querer ir para o Getsemane, não é fácil. E quando Jesus estava na sua etapa ali, final do seu ministério, Jesus agora vai para o Getsemane, porque ele precisava passar por esse processo. E quando ele chega no Getsemane, quando ele vai fazer uma oração, Mateus 26, 38, olha o que Jesus vai dizer, Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está o quê? Profundamente triste, até a morte. É Jesus que está falando isso. Jesus agora vai ser tratado na alma. Jesus foi tratado no corpo, e agora é a alma dele, querido. É a alma dele agora que está sendo tratada. Olha, minha alma está triste, eu estou sentindo a dor na minha alma, né? Eu venci o corpo, mas essa dor que eu estou sentindo é muito intensa. Então a dor da alma, ela é muito maior do que a dor física. Jesus deixou isso bem claro: olha, o meu coração está triste, eu estou sentindo amargura, eu me sentindo angustiado, a minha alma parece que eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com a minha alma amargurada, triste a minha alma. É agora que Deus vai passar Jesus por esse processo, o processo da alma, que é o Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite no hebraico. Naquele local era onde as azeitonas eram amassadas, trituradas. Por isso que é prensa de azeite o significado. Porque ali, como diz Isaías 53, no versículo 5, a Bíblia está dizendo que ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi ali no Getsemane, querido, que ele venceu os nossos pecados. Foi no Getsemane, a Bíblia diz que a alma dele estava tão amargurada, a alma dele estava sentindo tanto, que ele começou a sair sangue pela pele. Lucas 22, 44, ele começou a suar sangue, de tão terrível, de uma dor tão intensa, de um tratamento tão forte na alma, ele começou a suar sangue.
E foi ali no Getsemane que Jesus entendeu que aquele propósito era dele, aquela missão era dele. Quando ele viu que estava passando pelo processo, foi ao encontro dos discípulos, dizendo: por que vocês não estão orando? Por que vocês não estão intercedendo? Olha o processo que eu estou passando. Ele foi uma vez, ele foi duas vezes, mas na terceira vez ele entendeu que o Getsemane não era dos discípulos, o Getsemane era dele. Ele precisava passar por aquele processo, era tratamento dele, era algo para a alma dele. E essa parte é muito importante eu falar para você. Não é a sua família, não é os seus pastores, não é os seus amigos. Poxa, mas ninguém sente a minha dor, ninguém está vendo o que eu estou passando. Como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Como que as pessoas têm um coração tão mau? Tudo isso que eu estou passando, e ninguém me socorre, ninguém me dá as mãos. Ei, querido, no Getsemane, querido, muitas das vezes somos esquecidos, porque é propósito de Deus. Porque o Getsemane precisa ser seu. Você precisa viver o seu Getsemane, porque no Getsemane você vai ter a aprovação da alma. Você precisa viver o seu Getsemane. E ali Jesus, ele teve esse sentimento de abandono, de amargura, porque ele estava sendo exprimido. No deserto veio a provisão de Deus, na provação da carne, do corpo, veio a provisão de Deus. Não que Deus não estava presente no Getsemane, mas no Getsemane, parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Ele está indiferente. Por quê? Nós temos o poder da decisão. Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio. É nós que decidimos passar ou não pelo processo. Ali a decisão é única, é exclusiva. Por isso que no Getsemane, Jesus ele deu o grito, querido. A dor foi tão intensa que Jesus deu o grito. Jesus queria recuar no Getsemane. Está bem claro: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele já não estava suportando mais. E a etapa do Getsemane é difícil mesmo. Igual um casamento, querido. Todo casamento passa por esse processo. Por isso que é muito difícil a pessoa se manter casada, porque passa pelos processos. Tem um momento do deserto, tem um momento do Getsemane. Faz parte do processo. Agora, o momento do Getsemane é como se você tem um filho ou uma filha, e ela está passando por dor, ela está passando, querido, por momentos difíceis, sentindo uma grande enfermidade, e aí você leva ela no hospital, e o enfermeiro vem com uma agulha enorme. O seu desejo é dizer para o enfermeiro assim, ó: aplique em mim, para que ela seja curada. Deixa eu sentir a dor dela. Esse era o sentimento de Deus. Mas essa injeção precisava ser aplicada em Jesus. Ele precisava sentir isso. Então essa injeção, mesmo a gente sabendo que vai doer muito, ela vai chorar muito, mas por que você permite o seu filho tomar essa injeção? Porque você sabe que no final vai ter cura. No final ela vai ser restaurada, ela vai ser curada. Então você permite ela sentir essa dor. E Deus é a mesma coisa, o Pai é a mesma coisa. Mas será que Deus não está vendo a minha dor, o meu sofrimento? Está vendo tudo, querido. Mas Ele sabe que isso é uma injeção que vai te fazer bem, que vai fazer de você cumprir o propósito de Deus na terra. O meu horário está no final aqui, né? Meu Deus, eu tenho que correr para o Lagomar, eu tenho que ministrar no Lagomar. Então essa é a segunda parte, é a segunda etapa do processo.
Você tem que passar por isso. Agora a provação vai ser no espírito. Você foi provado no corpo, você foi provado na alma. E agora você vai ser provado no espírito. Mas Jesus, quando ele vence o deserto, ele vence o Getsemane. A próxima etapa do processo agora é a crucificação. Só que a crucificação tem um detalhe. O próprio Jesus disse, depois que ele passou pelo processo do corpo e da alma, o meu espírito está pronto. Se torna mais fácil agora. Você passou pelo deserto, provado no corpo. Você passou pela provação da alma. Agora você está preparado para ir para a crucificação. E aquela cruz, querida, ela não foi conduzida pela carne. Ela não foi conduzida pela alma. Aquela cruz foi conduzida pelo Espírito Santo. Estevão passou por todos os processos. Por isso que ele não sentiu as pedradas. Porque agora Estevão está sendo conduzido pelo Espírito. Mas para finalizar, por que Jesus passou por tudo isso? Qual a finalidade? Qual o propósito final? Jesus, ele veio para esta terra unicamente com um propósito: salvar vidas. Esse é o propósito da vida de Jesus nessa terra. E para que ele chegasse a esse propósito final, quando ele estava ali na cruz do Calvário, que ele disse, está consumado. Era como se Jesus estivesse dizendo, cumpri o meu propósito. E Jesus, ele deixa bem claro, em muitas passagens, qual a finalidade do seu propósito aqui. Ele veio salvar. Lucas capítulo 10, versículo 20. Ele fala para os discípulos, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus está falando de salvação. Marcos capítulo 5, no versículo 34, a mulher de fluxo de sangue, ela foi buscar cura, ela tinha feridas, enfermidade, e quando ela tocou em Jesus, a Bíblia fala que saiu virtude de Jesus. E quando ela está de frente para Jesus, Jesus poderia ter falado, a tua fé te curou. Jesus falou, a tua fé te salvou. Os 10 leprosos, Lucas capítulo 17, no versículo 19, os 10 leprosos, Jesus deu uma direção, vai ao sacerdote, se apresenta, vocês vão ser curados. 10 foram, todos eles foram curados, se dispersaram, foram para suas casas, um deles voltou. E quando ele estava diante de Jesus, Jesus disse, mas não foram os 10? Ele disse, só eu voltei, Senhor. Então, eu quero te falar algo. Aqueles 9 foram curados, mas você vai ser salvo. A tua fé te salvou. Lucas capítulo 9, no versículo 56. Ali nos versículos antes, Jesus estava indo para Jerusalém em direção à crucificação. E Jesus mandou os discípulos para Samaria, para que ele parasse em Samaria, dormisse em Samaria numa pousada. Não quiseram receber Jesus. Tiago e João ficou indignado e disse, Senhor, deixa a gente orar, para a gente pedir para descer fogo do céu e destruir esses homens. Jesus chama a atenção, queridos, no versículo 55, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim, no versículo 56 ele vai dizer, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. Olha que coisa tremenda. Eu vim o quê? Salvar as almas. Conclusão, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus veio para nos dar salvação. Esse é o propósito de Jesus. Salomão, o sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Olha como que ele vai finalizar o tempo dele aqui na terra. As últimas palavras de Salomão. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Fica de pé.
Eu quero neste momento, querido, eu vou deixar o pessoal do louvor conduzir, e eu tenho que ir lá para o Lagomar, que eu ministro no Lagomar. Já começou o culto lá. Mas eu queria que você meditasse em Salmo 90, 12. Moisés faz uma oração dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para alcançar um coração sábio. O que Moisés está dizendo? Senhor, não deixa eu sair do meu propósito, não deixa eu sair daquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu preciso estar dentro do meu propósito, mesmo que eu tenha que passar pelo deserto, pelo Getsemane, pela crucificação. Eu não quero sair do teu propósito, porque, querido, se você estiver fora do propósito de Deus, você vai ser infeliz. É o que disse Miles Moore. Ele disse o seguinte: existe algo pior do que a morte, é você estar fora do propósito de Deus. E Deus te chamou nesta terra para cumprir algo, para estabelecer algo, e você precisa chegar até o final e fazer aquilo que Deus determinou que você fizesse nesta terra. Vamos aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele, e vamos adorar o Senhor.